Qual é a melhor forma de a gente aprender vocabulário no inglês? E não só isso, a gente vai tentar responder hoje também, não só como é a melhor forma de aprender, mas como é a melhor forma de manter essa informação aqui dentro, porque só aprender, só ver coisa nova, não ajuda a gente a lembrar das palavras quando a gente precisa usar. Então é o seguinte, se você quiser entender esse assunto de uma maneira um pouquinho mais profunda, que não um vídeo de 30 segundos do TikTok ensinando 3 dicas para como você vai aprender vocabulário melhor ou como você vai memorizar a coisa melhor, se você quiser entender um pouquinho do funcionamento, os porquês de fazer o que a gente vai falar aqui para você fazer, então fica aqui comigo, bota o Tico e Teco aqui, bota as distrações de lado que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tópico aqui, tenho certeza que você vai sair com um pensamento daqui um pouquinho diferente no quesito aprender coisas novas em inglês. Mas faz o seguinte, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, principalmente o seu like para esses vídeos chegarem a cada vez mais pessoas, e não só para isso, mas para o YouTube também entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ele te oferecer mais esse tipo de conteúdo relevante para o seu aprendizado, para as coisas que você está aprendendo. Quando você dá like em vídeos, por exemplo, de aprender inglês, em aulas de inglês, mais coisas como essa vão aprender para você, vão aparecer para você, vão colocar você dentro de uma bolha do bem, de uma bolha de aprendizado, e assim você vai conseguir ficar mais envolvido dentro desse assunto, consequentemente você vai ter mais resultados no seu aprendizado de inglês. Já deixou o like? Então agora, without further ado, sem mais delongas, let's get started. Primeiro vamos entender o que geralmente acontece quando você vai tentar, ou o que vem primeiro à sua mente, ou o que acontece em muitas escolas de inglês, eu sei porque já estive lá dentro também, no quesito aprender vocabulário novo, aprender palavras novas, aumentar a sua gama de palavras na língua. Geralmente o que acontece é mais ou menos assim. Você tem lá uma listinha de umas 10, 20 palavras sobre um tema específico. Então, sei lá, o tema que você vai estudar hoje na sua aula de inglês é escola. Ou sei lá, o tema é comida. E aí você vai ter umas 10 listas de umas 10 palavrinhas dentro de uma lista em inglês falando sobre comida. Você vai ter lá macarrão, carne, arroz, feijão. Aí você vai aprender uma listinha de palavras. Não é que a listinha de palavras por si só seja uma coisa ruim, mas geralmente ela é. Como assim, Ellison? Explica direito. Se você simplesmente aprender a tradução daquela listinha de palavras e você repetir aquelas palavras umas 2, 3 vezes, não é o suficiente para você realmente memorizar aquelas palavras ali. Você vai entender na hora que, por exemplo, red meat é carne vermelha, chicken é frango, beans é feijão e assim por diante. Só que você vai se esquecer muito rápido daquelas informações. Primeiro porque em 24 horas a gente tende a esquecer de 60% a 80% das informações novas, segundo os estudos aí dentro da área de memória do Hermann Ebbinghaus, é isso que é comprovado. E segundo, que para piorar ainda, é uma lista de palavras soltas. Elas até são um pouquinho relacionadas entre si, porque estão todas dentro do grupo comida, ok? Mas mesmo assim, não é o suficiente para o seu cérebro fazer boas conexões e conseguir lembrar daquilo ali. O que você quer dizer com boas conexões? Para o seu cérebro se lembrar melhor, ele precisa, toda aquela rede neural, ela precisa se conectar o máximo possível. Então você pega uma informação nova e você conecta com outras informações existentes aí de dentro do seu cérebro. Isso ajuda no processo de memorização. Outro fator interessante é que quando a gente aprende coisas dentro de um contexto, dentro de histórias, por exemplo, ou de pequenos textos, você consegue lembrar um pouquinho melhor. Por quê? Evolutivamente falando, o nosso cérebro, ele é muito bom em memorizar histórias, né? Imagina como é que as coisas eram passadas, como é que as informações eram passadas lá atrás, bem lá atrás. O pessoal sentava ao redor de uma fogueira e contavam histórias. Então o nosso cérebro, evolutivamente falando, ele é treinado para você memorizar com mais eficiência histórias. Então se a gente colocar esses fatores na mesa, a gente entende que dentro de histórias, dentro de contextos, a gente vai conseguir ter uma melhor memorização, a gente vai ter mais efetividade. Então, levando esses fatores em consideração, é muito mais eficiente você, dentro de uma história, colocar o vocabulário
vocabulário que você quer aprender, ou colocar o vocabulário alvo do seu dia de estudo. Então, se, por exemplo, o seu vocabulário é sobre comida, dentro de uma pequena história que fala que a Maria foi no mercado, ela viu o feijão, mas não gostou do feijão, então ela pegou o arroz, e aí ela queria fazer uma salada, ela foi lá escolher tomates, mas os tomates estavam muito feios, e ela preferiu os pepinos. Você consegue criar um contexto onde você vai conseguir aprender vocabulário dentro de um contexto que o seu cérebro vai conseguir entender, vai conseguir memorizar um pouquinho melhor, porque ele tá dentro dessa historinha, tem todo um contexto relacionado a essa... O que ela gostou lá atrás? Ela gostou do arroz, né? Porque o feijão tava feio. A salada, qual que foi? Ela comprou o pepino, porque o tomate não tava muito legal. Então você consegue fazer algumas correlações, você dá um contexto, você coloca todas aquelas palavras dentro de um enredo e o seu cérebro consegue, consequentemente, memorizar com mais eficiência. Então este é o ponto 1. Como é que a gente aprende melhor? A gente aprende melhor quando as palavras estão contextualizadas. Existe uma história, existe um diálogo, existe uma história por trás e dentro dessa história a gente estuda o vocabulário alvo. Ellison, não tenho ideia de como fazer isso. Você pode, por exemplo, pegar 5 comidas que você quer aprender, você vai lá no ChatGPT e você escreve assim, olha, quero uma história simples em inglês e inclua esses 5 vocabulários. E aí você coloca ali esses vocabulários que você quer aprender. Você pode até dar um limite para ele. Quero um texto simples, com vocabulário simples, de 150 palavras, e aí inclua este vocabulário que eu quero. Pronto, o ChatGPT vai criar um textinho ali para você estudar. Fácil, não tem complicação nenhuma. Hoje em dia, a inteligência artificial tá aí para nos ajudar neste quesito, não é mesmo? Mas somente aprender palavras novas não é o suficiente. É claro que o contexto ajuda você a conseguir ter todo aquele enredo, porque seu cérebro fixe ou memorize um pouquinho melhor, sim. Só que você precisa fazer outras coisas para que você realmente consiga ter mais eficiência na memorização. E eu vou colocar aqui 3 pontos bem legais e simples de fazer para que você tenha mais eficiência nessa memorização pós aprender o vocabulário novo, porque no final das contas eu acho que isso é muito mais importante do que aprender uma palavra pela primeira vez. É como a gente lida com essa palavra no pós-estudo, no pós-aprendizado, para que a gente consiga colocar essa informação aqui dentro com mais efetividade. Coisa número 1, então, você pode simplificar um pouquinho a sua vida e você pode usar um aplicativo de memorização espaçada, que é um aplicativo que, em cima da falha da sua memória, ele coloca revisões para que você consiga, no longo prazo, memorizar isso daí melhor. É mais ou menos assim. Lembra que a gente falou antes que de 60% a 80% a gente perde em 24 horas? Pois é. Quando você usa um aplicativo de memorização espaçado, esse aplicativo ele já tem um algoritmo que ele mais ou menos entende quais que são os dias, qual que é o tempo não exato, mas com uma certa precisão ele consegue identificar, que ele usa como base os estudos da memória do Hermann Ebbinghaus que a gente estava falando antes, ele consegue saber mais ou menos o tempo que ele precisa te mostrar essas palavras de novo para que você consiga, no longo termo, no longo prazo, você consiga memorizar essa palavra melhor. A gente já tem outros vídeos falando sobre isso também, né? Sobre esses aplicativos de memorização espaçada e o quão bom eles são para criar esse sistema de revisão, né? Porque o que a gente está falando aqui com o ponto por trás de usar um aplicativo de memorização espaçada é fazer revisões, né? Este é realmente o ponto, fazer revisões. Mas então eu estou dando uma dica para você de como você facilitar essas revisões, para que você não precise colocar no calendário, você não precise aprender o que é a memorização espaçada e qual que são os dias exatos que você precisa revisar. E aí você cria um calendário com essas revisões que você precisa fazer, aí começa a ficar uma bagunça. Não, você simplesmente coloca lá dentro do aplicativo de memorização espaçada o que você quer memorizar. E aí de tempos em tempos ele vai te mostrando para que você cada vez mais deixe essa memória mais forte. Ele faz o processo sozinho, você só coloca a informação lá e ele te mostra, né? Pra gente deixar essa explicação um pouquinho mais simplificada, é isso que acontece. E um bom aplicativo de memorização espaçada é o Anki. Se vocês quiserem vídeos meus explicando como é que instala, como é que faz para configurar o Anki de uma boa maneira para que você possa usar e como usar o Anki de uma maneira mais simplificada, coloquem aqui nos comentários que eu vou cogitar fazer esta gravação desse vídeo. A gente tem lá dentro do Inglês 360 todo o nosso módulo 1 é falando sobre técnicas de estudo, de aprendizado, e o Anki, que é o aplicativo de memorização espaçada
que a gente usa está lá dentro, então tem uma explicação completa do que é o Anki, como configurar e como usar, né, lá dentro da nossa plataforma. Inclusive, a gente está com 65% de desconto, caso você queira fazer parte da nossa plataforma de imersão Inglês 360. Este mês estamos com 65% de desconto. Primeiro link aqui embaixo da descrição, você faz o cadastro e vai ser uma honra te ensinar inglês. Então, ponto número 1, revisão. Ponto número 2, não só de revisão vive o homem. O que você quer dizer? Nossa, que frase horrível. É o seguinte, não é só revisar essa palavra no mesmo contexto. Ou seja, você aprendeu a palavra dentro de um texto. Ficar só vendo este texto de novo, vai te ajudar? Vai te ajudar, óbvio. Mas não é só isso que o seu cérebro precisa para com uma informação que você queira memorizar. Você não só precisa fazer revisões dentro dos contextos que você já viu essa palavra, mas você precisa de algo que chama novelty. Novelty é novidade. Ou seja, você precisa ver essas palavras de novo em outros contextos, numa outra cena, num outro texto, num outro filme que você assistiu. Você precisa fazer revisões também desta palavra, mas em contextos diferentes. Então, qual que é um conselho simples para que você faça isso? Vai lá no ChatGPT, assim como a gente conversou antes, e crie um texto novo todo dia para você estudar. Vez ou outra, você faz um texto de comida de novo. Ao invés de ir no supermercado, você pode fazer preparando a comida em casa, né? Então, você pode dar temas para o ChatGPT criar os seus textos. Você consegue moldar ele ali. E assim, você consegue rever alguns vocabulários que você quer ver em contextos diferentes. Então, não só revisões dentro do mesmo contexto, mas novidade, novelty. Você precisa rever esses conteúdos em contextos diferentes para que você, lembra das conexões neurais? Você consiga ter outras conexões neurais envolvidas na memorização daquela mesma palavra que você está tentando memorizar com um pouquinho mais de afinco. Ponto 1, revisões. Ponto 2, novelty, novidade, revisões em contextos diferentes. Ponto 3, prática. E quando eu digo prática, eu não estou dizendo necessariamente conversação, até porque você sendo um iniciante, talvez você não tenha vocabulário necessário para uma conversação. Isso não te impede de praticar a fala, de fazer um shadowing, que é uma técnica de aprendizado, né? É o sombreamento. É bem parecido com você cantar junto com um cantor a sua música favorita, sabe quando você canta junto, quase junto com o cantor ali, na mesma entonação, no mesmo ritmo, na mesma velocidade? Então, isso é o shadowing, você pode fazer isso com o inglês. Então, você pode ver um vídeo em inglês e tentar repetir o mais parecido possível. Então, você está praticando a sua fala, não a sua conversação. Você pode escrever, você pode criar o seu próprio texto com aquele vocabulário, ou então as suas frases. Se você acha que não tem capacidade ainda ou vocabulário necessário para escrever um texto, você pode escrever a sua própria frase com aquele vocabulário. Existem diversos exercícios que você pode fazer sozinho em casa para que você possa praticar, colocar em ação, colocar num estudo ativo aquele vocabulário que você aprendeu. E dentro da pirâmide de William Glasser, pirâmidezinha aqui do lado, a gente aprende mais ou menos, a gente retém mais ou menos 10% da informação através da leitura. Através da audição é uns 20%. Através da audição e da leitura juntos, né, quando você lê e ouve ao mesmo tempo, já é um pouquinho mais, uns 30%. Tudo isso tá meio que dentro de um vocabulário, de um estudo meio que passivo. Você realmente não coloca para fora, você não faz coisas ativamente com a língua que necessita você ter um raciocínio e aí colocar aquela informação para fora. Esse estudo passivo, ele é essencial, obviamente, mas você precisa fazer coisas um pouco mais ativamente com a língua. Se você debater, por exemplo, um assunto que você aprendeu, se você conversar com outras pessoas sobre aquele assunto, você já está dentro de um estudo ativo, ou seja, você ganhou aquela informação e agora você está conversando sobre ela. Isso daí já tem uma retenção muito maior quando se trata ali do aprendizado. Explicar para alguém, tá lá, é o santo graal da memorização, do aprendizado, é você explicar para alguém aquilo que você aprendeu. Então tá ali dentro da pirâmide de William Glasser, acho que eu falei Maslow antes, é o Glasser. Tem cerca de 95% de retenção em você explicar as coisas para alguém. Por que é tanto, Ellison? Porque você precisa de um processo
processo até você conseguir explicar isso pra alguém, né? Você tem que ler, você tem que entender, você tem que ler de novo, e aí você às vezes eventualmente conversa, debate sobre isso, até que você consiga ter uma capacidade tão boa naquilo ali, ou seja, você já entendeu aquilo ali tão bem que você é capaz até de explicar. Então explicar coisas pra alguém, né, é com certeza assim o santo grau de quando se trata de aprendizado. E veja, você não precisa ser um professor para explicar alguma coisa para alguém. Você pode chegar em casa e explicar para alguém o que você aprendeu de uma maneira bem simples. Cara, hoje, olha só, eu aprendi um texto e aí o cara foi no mercado, no supermarket, e aí olha só, ele queria comprar feijão, mas os feijões, os beans, eles estavam meio ruins. Então o que ele comprou? Ele comprou rice, ele comprou arroz. Aí ele queria fazer uma salada também. Olha só, ele foi lá nos lugarzinhos da salada, ele queria pegar um tomate, o tomato, ele queria pegar o tomato, mas o tomato tava meio feio, tava bad. E aí ele pegou então o cucumber, o pepino, porque o cucumber tava better, tava melhor. Como é estranho, ficou, mas de uma maneira simplória você explicou pra alguém aquilo que você aprendeu. E você vê que legal que quando você fala de uma história, você meio que imagina a pessoa lá no mercado, escolhendo as coisas, olhou pro feijão, tava meio ruim, aí pegou o arroz, aí ele foi lá, aí você imagina no supermercado que você geralmente frequenta, você indo lá pra área das verduras, vendo o tomate estava feio. São coisas cotidianas, né, que a gente vive, então é muito fácil conectar também. Não só porque tá dentro de uma história, mas é fácil se identificar com aquela história. Então só pra gente relembrar. Ponto 1, fazer revisões. Ponto 2, novelty, rever aquilo ali em contextos diferentes. Ponto 3, praticar ativamente com aquilo que você aprendeu. Escrever, falar em voz alta, contar pra alguém, contar pra si mesmo. Se tem coisa melhor que falar com você mesmo quando você tá praticando inglês, você conta aquilo ali, você fica surpreso, você fica chateado com aquilo que você conta, é uma loucura. Enfim, o meu último conselho, então, conselho bônus é que se você quiser realmente entender mais a fundo, mais técnicas, aprender melhor como é que você usa essas técnicas, aprender melhor como é que você usa o Anki, aprender melhor como é que você pode criar estratégias para você memorizar melhor, para você fazer imersões no inglês dentro do seu dia, inclusive quando você está andando de ônibus, quando você está na academia, quando você está dirigindo para o trabalho, você pode estar imerso no inglês nesse tipo de situação, por mais doido que seja, é uma coisa extremamente simples de se fazer. Se você quiser também um cronograma de estudo para você entender como é que vai o seu progresso, ele vai acontecer para que você consiga personalizar esse cronograma de estudo dentro da sua realidade que você vive, da sua rotina. Aulas, se você quiser também aulas ao vivo toda segunda-feira, o que eu vou te aconselhar? Você clicar aqui no primeiro link da descrição que você vai ganhar somente este mês 65% de desconto na nossa plataforma de imersão em inglês 360. Dá menos de R$30 por mês, é menos que um hambúrguer, é menos que a caixinha de cerveja que você toma aí todo final de semana para você aprender inglês dentro de um ambiente de imersão com mais de 400 aulas de qualidade. Primeiro link da descrição, então, para você se cadastrar lá dentro. Deixa o like no vídeo se você não deixou ainda, se inscreve no canal se você não está inscrito, que aqui a gente tem os conteúdos 100% gratuitos, caso você não queira, né, fazer parte da plataforma de imersão, tá tudo certo. Aqui a gente vai postar toda semana de 1 a 2 conteúdos novos gratuitos, você pode estudar sempre aqui com a gente. E é isso aí, vejo você no próximo episódio e peace out!